Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. Se você ainda não me conhece, eu sou professor de Química, especialista em vestibulares e também no Enem. E nesse vídeo de hoje eu vou resolver com você a questão de número 47 da prova de inverno da UEM, Vestibular 2025. Uma questão que abordava basicamente o assunto de modelos atômicos, ok? Agora uma coisa eu vou te pedir, criatura, como eu sempre peço, aproveita e dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no canal, porque vídeos maravilhosos como esse sempre aparecem por aqui, ok? Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! O entendimento da estrutura atômica sofreu mudanças fundamentais ao longo do tempo, principalmente até a consolidação da física quântica. Sobre as relações entre os modelos atômicos propostos ao longo da história da química e os conceitos de física quântica, assinale o que for correto. Item 1, vamos lá? O modelo atômico de Dalton, que é o mais simples de todos, lembra o primeiro modelo atômico científico, que considera a matéria composta por esferas maciças indivisíveis, é incompatível com a ideia probabilística de orbitais eletrônicos. Óbvio que sim. Verdadeiro, não é? Lembra que a ideia, tá, que começa a atrelar a física quântica com os modelos atômicos é só a partir de Bohr. Somente com Bohr começa a quantização. Então, quando a gente falar, olha aqui, ó, de Dalton, tá certo? Depois, quando a gente falar de Thomson, tá? Depois, quando a gente falar aqui de Rutherford, tá? Esses três modelos atômicos aqui, eles não vão associar com a mecânica quântica. É só a partir do próximo, daqui para frente, tá? Do modelo de Bohr para frente, que o átomo começará a ser quantizado. Então, até lá, lembra que não existe quantização, ok? Vamos ao próximo? Item 2. O modelo de Rutherford, que considera a estrutura atômica semelhante a um sistema planetário, não leva em conta as limitações impostas pelo princípio da incerteza. Verdadeiro, não é? Verdadeiro. Lembra que o princípio da incerteza, ele só vai falar a respeito do modelo atômico atual, aquele modelo que a gente fala sobre orbitais, não é? E o modelo do Rutherford não fala disso, não. O modelo do Rutherford é aquele que fala, né, que o átomo é composto de um núcleo positivo, né, um núcleo positivo, e nós tínhamos aqui, ó, a eletrosfera, com um elétron orbitando em volta desse núcleo aonde quer que ele queira. Lembra? Não tinha nenhuma organização. Inclusive, daqui para frente, depois desse modelo, aí que a gente começa a colocar os níveis de energia, não é? Então, ó, verdadeiro esse item daqui. Vamos ao próximo? Item 4. O modelo de Bohr introduz a ideia de quantização de órbitas com níveis discretos de energia? Sim. Para descrever o espectro de emissão atômico? Com certeza. Eu poderia até complementar e falar que é o espectro do átomo de hidrogênio, porque o Bohr só falou do átomo de hidrogênio ou de íons hidrogenoides. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor, tá? Para não ficar complexo. Então, ó, imagine que isso aqui seja o núcleo atômico, que foi introduzido lá por Rutherford, ok? Para o Bohr nada muda. Isso daqui não vai mudar nada. O que muda é a eletrosfera, que agora os elétrons têm que ficar em determinada região que ele chamava de níveis de energia, que nós costumamos chamar de camadas, não é? Então, por exemplo, ó, aqui está o nível 1, aqui está o nível 2, aqui está o nível 3. O elétron poderia ficar nos níveis, nunca entre eles, né? Então o elétron podia estar aqui, ou podia estar aqui, ou podia estar aqui, ok? O importante é você entender que ele atribui uma quantidade de energia a isso. E essa quantidade de energia ele chama de número quântico principal, que é o famoso N, né? O importante é você entender que quanto maior é o N, maior é a energia. Por exemplo, N3 tem mais energia do que N2. N2 tem mais energia que N1, ok? E o elétron podia orbitar tranquilamente em cada um desses níveis, ok? Agora, Rui, peraí, se ele estava orbitando aqui, a energia dele era constante? Sim. Enquanto eu estivesse no nível 1, minha energia não mudava. Agora, se eu quisesse saltar de 1 para 2 ou de 1 para 3, ele precisaria absorver energia. Tudo bem? Ficando excitado. Agora, vamos supor que esse elétron aqui esteja excitado, ok? Se ele retornar para o nível 2, tá? Ou se ele retornar para o nível 1, ele vai ter que emitir essa energia. E essa energia emitida, ela vem na forma de luz para nós. Então, todos os fenômenos luminosos estão relacionados com o modelo de Bohr. E aqui eu posso falar uma coisa para você. O que é esse espectro que ele está falando, que é o espectro de emissão? Vou falar de uma forma bem resumida, tá? Pensando em física. Se eu pegar a luz solar e eu passar por um prisma, lembra que ele vai dar pra gente as 7 cores do arco-íris, não é? Ele tem um espectro contínuo, ok? Agora, se você pegar uma lâmpada de um determinado elemento, imagine uma lâmpada de vapor de sódio, ok? E aí você excita essa lâmpada, tá? Você vai aquecer isso daqui, ou você vai simplesmente ligar esse equipamento. Na hora que esse feixe de luz passar por um prisma, ele não vai dar todas as cores do arco-íris, ele vai dar apenas algumas cores, tudo bem? Imagina o seguinte, ó, aqui é a cor vermelha e aqui é a cor violeta.
tudo bem? Violeta, aqui é o vermelho. Ele vai dar apenas algumas cores. Vamos supor que ele dá uma raiazinha aqui, ele dá uma outra raiazinha mais pra cá, ele vai dar várias raiazinhas. Essas raiazinhas aqui, tá? Essas linhazinhas que a gente vê, a gente chamava de linhas espectrais, ou espectro desse elemento. Como é que o Bohr explicou esse espectro utilizando o seu modelo? Muito simples. A gente sabe que a cor vermelha é associada com uma menor quantidade de energia, porque ela tem uma menor frequência. Já a cor violeta, ela tem mais energia, porque é associada com uma maior frequência. O que eu quero falar para você é o seguinte, lembra que dependendo do tamanho do salto, a gente podia ter mais ou menos energia envolvida? Quanto maior é o salto, mais próximo do violeta vai estar. Quanto menor é o salto, mais próximo do vermelho. Por exemplo, essa transição eletrônica aqui, ó, é uma transição de pouca energia. Os níveis de energia deviam estar próximos. Agora, isso daqui, com certeza, é uma transição de muita energia, de um nível alto para um nível baixo, ok? É assim que ele explica os espectros do átomo de hidrogênio utilizando o seu modelo. Maravilha? Então, ó, item 4 aqui está verdadeiro. O modelo de Bohr introduz a ideia de quantização das órbitas com níveis discretos de energia para descrever os espectros de emissão, ok? Vamos ao próximo, então? Item 8. O modelo de Thomson assume que os elétrons estão aleatoriamente espalhados pelo núcleo. Pode parar. Pode parar, né? A ideia de núcleo só surge com o modelo atômico de Rutherford. Lembra que o átomo de Thomson não tinha nada disso. O átomo de Thomson era uma esfera, tá? Carregada positivamente, era uma esfera gelatinosa positiva, onde a gente tinha partículas que eram os elétrons que contrabalanceavam essas cargas, tá? Não existia núcleo atômico por aqui. Existia apenas uma esfera positiva e gelatinosa e os elétrons incrustados. Tanto que a gente chama esse modelo de pudim de passas. Portanto, ó, falso esse item daqui. Vamos ao próximo? Item 16. A frequência de um fóton emitido devido a uma transição eletrônica é proporcional à diferença de energia entre os níveis atômicos envolvidos, ignorando-se os efeitos de recuo do átomo. Cara, perfeito esse item daqui. Como assim, professor? Vamos lembrar lá daquele itemzinho que eu te expliquei, né? A ideia do modelo de Bohr. Suponha que essa daqui seja a primeira órbita circular, essa daqui seja a segunda, essa daqui seja a terceira. Tudo bem? Vamos imaginar um elétron que esteja excitado aqui. Esse elétron está excitado, ou seja, ele está no estado de energia mais alto do que o normal. Se ele saltar daqui para cá, isso vai ter uma quantidade de energia que eu vou chamar de E1, que vai estar associado a uma cor, ok? Agora, se ele saltar, por exemplo, daqui para cá, que é o nível 1, isso daqui vai ter uma energia E2, que vai ter uma outra cor. O importante é você entender, tá, que a energia E2 com certeza é maior do que quem? Do que E1. Ou seja, esse cara aqui vai ter um salto que vai ter uma coloração diferente, tá, do que esse daqui. Lembrando que quanto maior a energia, maior é a frequência. Ou seja, essa cor aqui, ó, essa cor do E2 tem que ser uma cor mais próxima do violeta do que essa outra cor do E1. Como assim, professor? Lembra que no espectro a cor de menor energia é a vermelha e a cor de maior energia é a violeta. Então, ó, o salto E1, que é o salto de menor energia, é um salto mais próximo do vermelho. Não estou dizendo que ele vai ser vermelho, mas ele envolve uma menor quantidade de energia. Já esse outro tem que ser um salto que se aproxime mais para o lado do violeta. Não que ele vai ser violeta, mas a cor tem que se distanciar mais do vermelho. Tá entendendo? Então, quanto maior é a diferença de energia entre os níveis eletrônicos, ó, por exemplo, entre o 3 e 1 tem uma grande diferença de energia. Maior vai ser o quê? A energia desse fóton que ele vai ter, tá certo? A transição eletrônica vai ser diferenciada. Portanto, esse item estava verdadeiro, ok? Vamos ver então como é que ficou o gabarito oficial dessa questão? E o gabarito oficial dessa questão trouxe como corretos os itens 1, 2, 4 e 16, totalizando 23. Exatamente como a gente previu nessa resolução, ok? Espero que você tenha gostado, criatura. E caso tenha ficado alguma dúvida, já sabe, né? Comenta aqui embaixo que eu teria o maior prazer do mundo em responder pra você, ok? E se não tá inscrito, se inscreve no canal e já dá um joinha, que foi bom demais esse vídeo, não é? Espero você então na próxima resolução.